Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Overwhelmed 86. No programa de hoje, nós vamos conversar com a maravilhosa Luana Souza. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Dai, pelo convite, estou muito animada. Obrigada pela presença. A Luana foi a primeira pessoa que me chamou de polímata. Eu amei esse termo. Nem sabia que existia. Até então eu me julgava só um pato, que você joga na água, ele nada, você joga pra cima, ele voa, você joga na terra, ele anda. E Lu, vou deixar você se apresentar. A Lu, ela é proprietária da Bridge Company, que é uma agência de marketing de impacto que existe aqui em Cascavel. E uma empreendedora nata, né, Lu? Sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa jornada no empreendedorismo. Também vamos falar sobre autoconhecimento e outros pontos importantes. Mas a Dai resumiu bem, eu sou uma empreendedora, além disso também sou professora, mentora. E a minha empresa é a Bridge Company, onde a gente faz assessoria 360 de marketing e também trabalhamos com campanhas com influenciadores. Legal. Como é que começou a tua jornada profissional, Lu? Como é que você se encontrou no marketing? Então, a minha jornada como empreendedora, eu sempre tive dentro de mim essa vontade, algo lá dentro que eu não sabia identificar de onde vinha. Mas com o passar do tempo eu percebi que muito disso veio do meu pai. O meu pai, ele faleceu quando eu era bem novinha e ele sempre foi um empreendedor nato. Então, ele conseguiu conquistar várias coisas, a estabilidade ali da nossa família. Ele era uma pessoa analfabeta, mas que aprendeu a ler e escrever a partir dos jornais. E eu lembro quando Sozinho. sozinho. Sozinho, de ouvido, de olhar. Sim, sozinho. É bem autodidata, né? Muito. Assim como eu. Muito. Eu me considero autodidata também. Eu aprendi inglês sozinha, mas enfim, voltando pra questão do empreendedorismo. Eu sempre senti dentro de mim, eu me imaginava criança, assim, eu liderando equipes, eu tendo que organizar mil coisas, mil demandas, e aí eu fiz a faculdade de administração por conta disso. E antes de chegar no marketing na Bridge, eu tive outras duas experiências com empreendedorismo. A primeira experiência foi um e-commerce em 2017, mais ou menos, de roupas. Então, todos os meus empreendimentos foram no digital, mas o primeiro não deu certo por conta de amadorismo. Então, eu abri, vamos fazer, mas não tinha nenhuma noção, nenhuma estrutura. E o segundo deu um pouco mais certo, que era Luz e Produtos Naturais, onde eu fazia produtos artesanais de cosméticos, beleza, que não agridem o meio ambiente, que não eram testados animais, enfim. E o que aconteceu com a Luzi? Era um negócio que não era muito escalável. Então, a minha margem de lucro não era muito boa, eu fazia tudo manualmente, então era um processo muito demorado e tinha uma Penoso, né? limitação. Isso. E aí, a partir desse momento, eu entendi que eu ainda precisava me aprimorar mais, além da faculdade, para realmente conseguir encarar o empreendedorismo. Lu, esse ponto, esse, esse, esse seu olhar crítico sobre o que você está fazendo. Porque geralmente quando a gente tem um empreendimento, a gente tem um sonho, a gente costuma cuidar como se fosse um bebezinho e a gente não consegue enxergar os próprios defeitos. Não defeitos, mas os erros que a gente comete no meio do caminho. Como é que foi esse processo para você de poder identificar em você, né, como empreendedora e também no seu negócio que aquilo não ia. Como é que foi essa cisão para você? Falar, não, não dá mais, não consigo. Foi um processo difícil, não vou te dizer que foi fácil. Decidir, eu vou simplesmente abrir mão do meu negócio, que como você falou, é um sonho. É um sonho. Mas é aquela questão, né? Chega num ponto que você não tá mais conseguindo suprir o básico, que você tá exausta e que aí você precisa refletir, opa, algo não está certo. Uhum. E aí foi esse um dos momentos críticos, assim, que aí eu precisei parar, rever o que, o que estava acontecendo e analisar por fora. Eu ainda tenho a facilidade de conseguir analisar, porque eu desenvolvi esse olhar de análise e de planejamento e de criar modelos de negócios dentro da faculdade. Planejamento é a chave, Lu? Para muita coisa, com certeza. Para muita coisa. É, mas assim, foi difícil. Foi uma decisão que não foi fácil, só que foi boa também, porque nesse momento eu percebi que eu precisava dar uns passos para trás. E foi aí que eu fui atrás de entender o que que me faltava, onde que Uhum. estava faltando o profissionalismo, ou onde que eu ainda não tinha a estrutura necessária. Eu percebi que um dos problemas era o modelo de negócio, e aí eu fui trabalhar para outras empresas.
E aí, ali em meados de 2020, pandemia estourando, depois da pandemia, o boom do home office, eu pensei, eu quero isso pra mim. É isso e pronto. Eu amo minha casa, né? Eu queria trabalhar de casa. Quem não ama trabalhar de pijama, não é? É o Sim, sonho de consumo das pessoas. sim. Inclusive, você falou de empreendedorismo, eu lembrei de uma. Eu vi no Pequenas Empresas. Não. Enfim, eu vi em algum lugar. De uma mulher que ela tem uma clínica de estética e todos trabalham de pijama. Um pijama lindo de cetim rosa e pantufa, que é muito importante. Todas as atendentes, né, e as pessoas que vão também participar, elas recebem, as clientes recebem um hobby de cetim e uma Tudo. pantufa. Será que não é a Natalia Beauty? Porque ela tem algo Talvez. parecido. Mas isso é muito legal. O Vamos conforto, né? pesquisar. Pois eu conto Porque é pra isso, a vocês. estética vem muito disso, de você se sentir confortável consigo mesmo. Então já tem aí É. algumas coisas de marca por E a trás, senhora né? queria, então, trabalhar de pijama. Exato. E aí, como é que foi esse processo? E aí foi um processo de ir pra dentro, de identificar como funcionava o mercado digital, porque eu já tinha Uhum. empreendido, mas eu não entendia como era trabalhar no digital para outras pessoas. E muito autoanálise, autoconhecimento, perceber o que que eu gostava ou não. E aí eu sempre gostei muito de escrever, e eu descobri que existia copywriting, que é uma profissão do digital muito importante, Que, inclusive. aliás, ela é mais que especialista. Eu costumo chamar ela de rainha do marketing. Porque não só as copies, mas os roteiros, né? A qualidade do trabalho que tem que ser feito, tudo tem que ser planejado, Com certeza. né? E aprender a fazer isso é um negócio complexo. É aprimoramento contínuo. Quando eu comecei, eu não era boa. Hoje, se eu pego alguma cópia que eu fiz, eu fico, meu Deus, como que o meu Como é que antigo eu chefe consegui? aprovou isso ou o cliente não reprovou? Mas, enfim, é, eu conheci copywriting, comecei numa agência. E é isso, copy, para quem não conhece, é uma profissão onde você faz escritas persuasivas, principalmente dentro do marketing, né? Isso. Então Uhum. você escreve ali conteúdos, roteiros, sites. E aí nisso eu entrei no marketing de vez. Uhum. Na faculdade também tinha matéria de marketing, eu amava. Só Sempre as que, favoritas, né, da gente. sim. Só que foi ali a partir da minha experiência como copy que realmente eu vi como funcionava uma agência por dentro. Aí eu fui mudando de cargos, eu fui para atendimento, para gestão de projetos. Você passou, então, por todos os setores de uma agência Uhum, para poder entender todo o processo. Isso é exato. importante, Lu? Muito importante. Para mim foi muito importante, porque assim, eu sou muito grata a essa agência que eu trabalhei, eu evolui muito como profissional. E mas chegou num ponto que eu ainda tinha aquela vozinha interior que eu queria empreender, eu queria ter algo meu. Então, para mim passar por todos esses setores, entender como funcionava, foi essencial. Essencial. Imagino. E assim, você falou da voz, então, da empreendedora te chamando, né? É, nesse processo todo de adaptação, de formatação, de entender como funciona uma agência de marketing, então, qual foi o papel do autoconhecimento das técnicas terapêuticas, no caso, que te levam, né? O que que você usou para conhecer a Lu e ter segurança? Porque a gente precisa de segurança também, né? É a mesma coisa de botar um filho no mundo de novo, comparando com a maternidade, que, né? A pessoa é mãe. É, quando a criança nasce, você não sabe muito bem o que você vai fazer, Sim. né? Você tem uma ideia, sabe que criança chora, que criança precisa disso, daquilo, mas quando você abre uma empresa, você imagina que. A gente imagina sempre o sucesso, né? Sempre vislumbra o sucesso. Mas tem que lidar com o fornecedor, tem que lidar com o cliente, tem que lidar com a própria demanda da vida, né? Hum. Que é fácil conciliar as duas coisas? Nunca é, gente. Jamais. Não pense que ela tá aqui toda diva, faraônica, maravilhosa, e não tá com a cabeça aqui, ó, pensando o que tem pra fazer no resto do dia, no que tá em casa, no planejamento da semana. Como é que você conseguiu encontrar esse meio termo, esse caminho para você? Não. Agora eu vou olhar para mim e vou entender quem é a Luana para poder me dedicar a alguma coisa que eu amo de verdade. Uhum. Eu acho que vem muito do desconforto, né? Chega um ponto crítico ali que você percebe que algo não tá legal. E aí você precisa buscar identificar o que é. Por que que você não tá satisfeita? Por que que você não tá feliz? Porque eu sou muito defensora do trabalho. Eu acredito que o trabalho dignifica o homem, mas o trabalho não pode ser um fardo. Então,
eu sempre procurei ter esse equilíbrio entre fazer algo que eu gosto e realmente me sentir realizada. A partir do momento que eu não me senti muito realizada, eu tomei essa decisão. Não foi fácil. Eu lembro que quando eu pedi pra sair, eu fiquei muito insegura. O meu marido sabe, em casa, assim, eu ficava chorando. Eu sou bem chorona, né? Mas. Somos. É um mal. É... Mas foi assim, foi indo. A gente vai indo. É igual você, quando você foi mãe, você não tava preparada, mas o Pedro Liam, que é filho dela, maravilhoso, tava ali. Beijo pro meu Pedroca. Beijo, Falando Pedro. nisso, Então você precisou ir pra ação. E a aprender. empresa é muito isso que você falou mesmo, porque quando a gente cria um sonho, quando a gente idealiza é de uma forma. Quando a gente vai pro campo de ação, a gente vê que é muito diferente. E o empreendedorismo tem muito disso, tem muitos desafios. Eu acho que nunca acaba o desafio do empreendedor. O que muda é o nível de maturidade da empresa. E a partir disso, os desafios mudam. Então, quando você Uhum. está sozinha ali no operacional, o desafio é de uma forma. Quando você está criando um time, aí já vem para gestão. Quando você quer escalar, são outros. Então, a gente vai indo. Lu, e os seus pais te apoiaram nessa jornada educacional que você teve? Como você mencionou, o seu pai, então, não sabia ler e escrever, aprendeu na raça, né? Uhum. Na força de vontade. É, como eles ajudaram na tua trajetória educacional? Que você é muito estudiosa, Sou. né? O tempo todo. Luana, vamos tomar uma cerveja? Não posso, estou estudando. Luana, vamos na cachoeira? Não posso, estou estudando. Ou estou trabalhando. É sempre assim. Sim. Eles me apoiaram muito. Na verdade, veio mais do meu pai, assim. A minha mãe, ela apoiava, com certeza. Eles me deram condições, assim, que eles não tiveram. E é muito doido isso, porque por mais que eu era criança, eu lembro que desde criança eu fui muito estudiosa. Por mais que eu era criança, sempre tive dentro de mim algo que falava: ah, você tem que estudar. Sabe? Que Sim. reforçava isso. E não como um peso. Eu, como professora, eu vejo que hoje muitos alunos acham que, o professor, ou a mãe, ou o pai fala que você tem que estudar por tá cobrando, ou enfim, é papinho. Mas eu sentia isso, que realmente ia ser importante pra mim. E realmente é. É, e aí, desde sempre eu gostei de estudar. Meus pais me apoiaram muito. Quando meu pai era vivo ainda, ele me ajudava a fazer minhas atividades. Eu lembro de ser muito curiosa também desde sempre. Então, eu lembro até hoje conversas com meu pai eu perguntando sobre política. Imagina, com menos de 10 anos. E o meu pai sempre me apoiou muito e me ajudava. Já a minha mãe, eu chegava lá com uma nota 8, 9, 10 e ela. Parabéns, mas você não fez mais do que essa obrigação. Mas assim, Eu a minha mãe. escutava Mas a muito minha isso mãe é também. incrível. Hoje eu consigo ver que isso foi importante. Foi. Porque isso é um desafio também hoje que eu vejo nos pais, né? Às vezes os pais não cobram muito os filhos, ou agradam muito, ou não conseguem pegar assim com um pouquinho mais de força, e aí a gente sabe que nem sempre dá certo. Vamos lá, dona professora, que a gente não pulou essa parte Sim, do seu ramo de atuação. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho como professora, o projeto que é maravilhoso também, sim, né? claro. Então, atualmente eu trabalho na Gerar, que é uma organização sem fins lucrativos, e nós trabalhamos com a lei da aprendizagem. A minha turma, especificamente, não são os menores aprendizes, que geralmente são os alunos que a Gerar atende de outras empresas parceiras. Certo. Inclusive, empresários de Cascavel, recomendo muito conhecerem a Gerar, porque é uma instituição maravilhosa. A gente vai deixar link na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser entrar em contato Perfeito. e ajudar. Perfeito. Mas a minha turma em específico são alunos que ainda não entraram no mercado de trabalho. Então, o meu papel como mentora ali deles é preparar eles para uma entrevista, para se portarem numa vaga de emprego, para como saírem bem, né? Porque eles estão na transição ali entre a vida de pré-adolescente para adolescente para uma vida com mais responsabilidades de trabalho, de ajudar em casa. Então, assim, é um trabalho muito importante. Uma das minhas bandeiras é o conhecimento. Uhum. Tanto que a Dai falou, eu gosto muito de estudar, isso vem muito dos meus pais, e eu vivo todo dia na pele, assim, na prática eu consigo ver como o conhecimento muda a vida das pessoas. Então, esses jovens, por exemplo, eu já tive uma outra turma desse mesmo programa. Eles me mandam mensagem até hoje, prof, eu consegui um emprego, muito obrigada. E é algo simples. E qual é a sensação, Lu, de fazer a diferença na vida dessas pessoas? É maravilhoso. É bom, né? É muito bom. E eu vejo muito isso, né? Que às vezes no dia a dia ali,
na rotina, às vezes a gente acaba reclamando de um trabalho, de uma demanda. Tô falando no geral mesmo, Sim, todo mundo tem isso. Mas quando você para pra ver que realmente você fez a mudança na vida de alguém, seja de um aluno, ou seja de um empresário, né, na minha empresa de marketing, é muito gratificante. é muito bom. Eu vou voltar duas coisas na sua fala Claro. para para encaixar uma coisa que eu acho importante da gente discutir. Uhum. Primeiro que hoje é dia 27 de fevereiro de 2025, Dia Internacional das ONGs, sabia dessa? Não, que maravilha, olha Hoje é Dia só. Internacional da ONG. E a diferença que esse tipo de empreendimento, vamos chamar assim, faz na vida das pessoas. Muita. Porque existe um abismo entre quem tem muito quem não tem nada. Aí tem a galera do meio, né? Aquela classe média baixa, classe média alta, que às vezes consegue pagar uma escola particular ou Uhum. uma atividade extracurricular para um filho, e daí não sobra dinheiro para levar para dar um diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Tal. Porque terapia é caro hoje em dia. Muito. Ainda é muito caro. Uhum. Países como a Europa, Estados Unidos, a gente sabe que isso é muito mais difundido, que eles já cuidam da saúde mental há muito mais tempo. É, então, eles têm um acesso mais fácil, vamos dizer assim. E as ONGs vêm para suprir esse caminho do meio, né? Principalmente, e também ajudar quem mais precisa, né? Sim. Da condição da pessoa sair do lugar onde ela tá e alçar voos maiores, para depois poder ligar para a prof e falar: prof, eu consegui um emprego, né? Sim, exato. É um trabalho maravilhoso. Uhum. Parabéns, Obrigada, Day. né, pela atuação. Parabéns também a toda a equipe da Gerar. Fica o nosso abraço, que continuem esse trabalho, que consigamos cada vez mais apoiadores, porque se a gente ficar esperando pela política pública, talvez não aconteça. E o outro gancho que eu queria fazer é com relação à sua curiosidade. Quando você falou, se definiu como uma criança curiosa, uma pessoa curiosa, porque você é curiosa até hoje, eu lembrei daquela frase que a curiosidade matou o gato. E essa é uma das formas que a gente tem de atrapalhar o desenvolvimento de uma criança, Total. não é? Porque você associa a curiosidade, o conhecimento, com algo negativo. Matou o gato, gente. Matou o gato. É um absurdo. E não. A curiosidade é o que fez o gato talvez sair do beco onde ele vivia, entrar numa casa e ser adotado, né? Tomando isso como uma figura de linguagem. Perfeito. Mas a curiosidade, ela é necessária para a gente se desenvolver Certeza. como pessoa, como profissional, como em qualquer âmbito da vida. A curiosidade é importante. Então, pais que estão nos ouvindo, Lu, me ajuda a reforçar. Deixe seus filhos serem curiosos. Deixa brincar na terra. Deixa tentar fazer experiência. O Pedro adora fazer experiência, ele ganhou um kit de experiências. Hum, Aí joga nitrato de prata nas coisas e que legal. mistura isso, mistura aquilo. É importante. Sim, E é importante para o desenvolvimento contínuo da gente, né? total. Muito Total, eu bom. concordo 100%. E dentro da sua profissão, tem algo que me chama muito a atenção, que é a construção de persona. Explica pra galera o que que é construir uma persona e quais são os desafios nesse processo. Uhum. A construção de persona, ela tá muito relacionada a você conseguir identificar quem é o público-alvo de uma empresa ou de um empreendedor. Então, dentro do marketing, com quem você está falando, como você vai falar, como você vai se comunicar, né? Porque o marketing é puramente comunicação e estratégias de comunicação, é a base, é muito importante. Então, qualquer projeto de marketing que a gente vá fazer, a gente precisa construir essa persona e entender a fundo o público-alvo. E você precisa ser curiosa para poder entender esse Exato, público-alvo, né? exato. Afinal de contas, você lida com empresas dos mais variados ramos, correto? Correto. E assim, que é interessante a gente perceber, né, na evolução do marketing. Antes, a gente focava muito mais em características de um produto ou benefícios de um produto, e hoje a gente traz muito mais para emoção. Uhum, Então, quando você constrói a persona, não é só você definir faixa etária, gênero, idade, onde mora. Você precisa uhum. entender como que é a rotina dela, o que ela faz, como ela se sente e como que você vai realmente tocar essa emoção. Porque hoje, né, principalmente com marketing digital, grande parte das empresas estão no digital, então a concorrência aumentou muito. A gente tem acesso ali a centenas, milhares de anúncios por dia. Então, o que realmente vai fazer um anúncio ou um conteúdo converter ou não?
é a forma que você toca a pessoa. Exatamente. Né? A pessoalidade, a pessoa sentir que foi feito pra ela, a pessoa conseguir criar uma identificação, porque senão é um conteúdo raso, é um conteúdo que não converte. Então, hoje a criação de persona é essencial. E a criação de persona, ela te leva a encontrar também o que o cliente quer, não é mesmo? Porque, como você falou, buscando na história do marketing, a primeira leva de marketing, quando começou essa história de, precisamos fazer propaganda. Tinha muita produção, período pós-guerra, não tinha gente para comprar aquele negócio, e as pessoas criavam naquela época os produtos de acordo com o que eles queriam, né? Uhum. Então eu vou criar essa caneta desse jeito aqui porque eu quero consumir. E tentava descer goela abaixo do consumidor. Sem opção, era a única caneta que tinha, então vamos trabalhar com essa. Hoje, centenas de canetas, cada uma para um tipo de pessoa específico. E para um tipo de público. E é isso. Exatamente. E é por isso que é tão importante você conhecer o seu público, né? Eu sempre chego para atender clientes e eles falam: porque me disseram que talvez o meu serviço não seja tão rentável porque eu prezo por qualidade e não preço. Eu falo: opa, peraí, tem público para todo mundo. O que a gente precisa é alcançar essas pessoas certas e conseguir comunicar da maneira certa com elas, né? Uhum. Que é um desafio, mas que é para isso que a nossa equipe tá aí. E eu adoro. É Assim, bom, criação né? de persona é uma das minhas partes favoritas. Porque, como eu falei, é crucial. Se a gente não fizer essa criação muito bem estabelecida, o restante da estratégia está comprometido. E qual que é a importância também dentro da construção da persona, ou melhor, dentro da estratégia de marketing, além da persona, do empreendedor conhecer o negócio dele e saber o que ele vende e para quem ele vende. Total. Total. É muito importante. E é difícil, às vezes, fazer a pessoa olhar para o seu bebê e falar para ela: olha, seu bebê é lindo, seu empreendimento é maravilhoso, mas a gente precisa fazer alguns ajustes. As pessoas costumam receber bem, assim, existe a inteligência emocional, você percebe no seu dia a dia que é padrão? Não. Não, com certeza não. É delicado, né? É. Porque, assim, dentro da empresa, a gente costuma se posicionar como parceiros estratégicos dos nossos clientes. Mas não Uhum. são todos os clientes que realmente estão preparados para ter um parceiro estratégico. Para, por exemplo, a gente chegar e falar: olha, Fulano, a gente está trazendo demanda para você, mas talvez essa demanda não está sendo recebida da melhor forma, não tem um atendimento tão legal, né? Ou o produto deixa uma certa insatisfação em certo ponto. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado para trazer isso, porque não é todo mundo que tem essa inteligência emocional e não é todo mundo que consegue ter essa visão para o próprio negócio, como a gente falou antes, né? E é muito mais fácil alguém que está de fora perceber. Mas para os parceiros que a gente consegue ter essa flexibilidade, o trabalho flui perfeitamente, porque aí a gente consegue agregar valor mesmo. Tanto Uhum. né, em fidelizar os clientes que eles já têm, quanto em, às vezes, fazer uma consultoria ali, né, com a equipe de atendimento, com a equipe de vendas. Mas, infelizmente, não tem tanta adesão. E é muito por isso, por conta de da gente estar lidando com humanos, né? Sim. E nessa tua. Mudando um pouco de saco para mala, agora eu fiquei curiosa. Você falou a respeito da tua trajetória, de ser curiosa, e realmente ela tá sempre estudando ou trabalhando. É, como é que você separa, Lu, na sua vida, como é que você encontra tempo pro lado pessoal e o lado profissional? A gente sabe que hoje está muito em voga, tem se falado muito a respeito de burnout, né? Você é uma workaholic, não Sou. adianta você negar, Sou. mas tem que ter um equilíbrio, porque senão a gente trava, Sim. né? Tudo que a mente não consegue processar, não consegue desenvolver, o corpo sente e Uhum, sofre. com Como é certeza. que você faz isso no seu dia a dia? Então, isso é uma busca contínua, assim. Eu não diria que eu sou totalmente equilibrada, porque o que Ninguém acontece. é. A Exato, gente tá sempre tentando aqui, ó, exato. na corda bamba. É o bêbado e equilibrista. Mas principalmente, assim, no empreendedorismo, quando você tem um negócio, eu vejo que é muito de levas. Então, tem alguns momentos que você precisa se dedicar mais. Por exemplo, agora a gente fez contratação de time interno, então eu precisei me dedicar mais para criar processos claros e para conseguir treinar essas pessoas, para conseguir fazer com que as funções sejam bem executadas e que a gente tenha sucesso.
Então, nesse momento, eu preciso me dedicar mais, né? Então, às vezes, acabo trabalhando um pouquinho mais de horas por dia, mas para depois poder colher mais leveza, o time fluindo. Uhum. E não só nessa ocasião, mas em muitos momentos você precisa colocar na balança qual que é o teu foco principal. Eu peco, às vezes, algumas vezes, de focar muito no profissional, mas eu tento ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, os finais de semana ou fora do horário comercial, eu separo pra poder curtir com a minha família. Eu amo passar tempo de qualidade com a minha família, meus sobrinhos, minha mãe, inclusive um beijo. Irmãs, amo vocês. Sobrinhos lindos, irmãs lindas, mãe Sim, linda, maravilhosos. Padrasto também, marido também, sogros. marido, isso, todo Nossa, agora eu vou mundo. mandar um beijo pra todo mundo. Beijo pra Família, todo o vocês sabem time. quem são. E aí, Dai, o que acontece? Eu amo passar tempo de qualidade com a minha família, isso me recarrega. Mas esse equilíbrio tem momentos que fica mais desequilibrado por um lado e mais equilibrado por outro e vice-versa. Mas essa questão de burnout, eu já cheguei em situações que, óbvio, eu não fui diagnosticada, mas que Uhum. foi visível pra mim esses sintomas, assim, que não tinha mais como continuar. Inclusive, ali, quando eu decidi sair de outro emprego pra entrar, para criar minha própria empresa, foi um desses momentos. Que eu tinha cansaço físico, eu não tinha vontade de fazer nada, tristeza profunda, só sentimentos e sensações ruins, tanto física quanto emocionais. E a sociedade tem muito disso, né? De hoje em dia romantizar a produtividade tóxica. Então a gente precisa se policiar, a gente precisa sempre estar ali realmente olhando para dentro de si, identificando ali os sentimentos, mas é um desafio. A gente eu tento, né, sempre evoluir nesse quesito, mas eu sei que em alguns pontos acabo pecando, mas faz parte. Eu entendo que em alguns momentos também a gente precisa de é, mais foco, mais dedicação para depois poder aproveitar mais. Tá certo. Lu, dentro desse contexto todo, pra gente correr atrás com tanto afinco de uma coisa, a gente tem que ter sempre um objetivo muito claro. Não estava no roteiro essa pergunta, mas eu quero que você pense nisso. A gente pode falar agora ou depois. Sim. Mas eu acredito que você já tenha isso bem claro. Uhum, Para que você tá no mundo? Para que você trabalha? uhum. Eu É, sei que você já eu já sabe. sei. Eu já sei. E isso foi algo que eu descobri há pouco tempo. Inclusive, esse meu trabalho na Gerar começou depois que eu encontrei o meu propósito. Porque vem de tudo isso que a gente conversou. Então, o conhecimento mudou a minha vida. Uhum, Eu tive privilégios que meus pais não tiveram. A partir do conhecimento, eu consegui mudar a minha realidade. Eu espero cada vez mudar mais ainda a minha realidade e das pessoas que estão ao meu redor, não só a minha, né? Porque não é dentro de um viés egoísta de só eu, mas de um uhum. viés de realmente ajudar os outros. Então eu já identifiquei que o que eu vim aqui nesse mundo é para compartilhar conhecimento que também vai ajudar a mudar a vida de outras pessoas. Então, esse é o propósito maior, sabe? A profundidade e a beleza disso, trazendo para um contexto espiritual, ela é de uma grandiosidade enorme. Porque a gente tira daí o foco do nosso próprio umbigo, consegue enxergar a realidade em volta e ver que às vezes quando a gente reclama, né? Ai, eu não quero trabalhar hoje. Ai, que preguiça de lavar louça. Ai, que não sei o quê. Ai, que como sofro. Tinha uma personagem numa novela que ela falava: Ó, como sofro. Maravilhosa, inclusive. E, e tem tanta coisa em volta, né, Lu? Acontecendo. Certeza. Tem tantas realidades, a gente fica trancadinho dentro da nossa bolha e não olha pra fora, Uhum, né? E essa sua visão, essa visão que nós compartilhamos, né, uhum, de entregar mais do que só o feijão com arroz, mais do que o básico, entregar o bem feito, uhum, perseguir o perfeito, né, a uhum. excelência. E esse é um processo que é muito importante, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Na vida profissional, ela reflete em ganhos financeiros, né? E na vida pessoal, ela reflete em quem vai puxar, quem vai levantar a alça do seu caixão. Uhum, Já parou pra pensar? total. Quem vai puxar a alça do seu caixão quando você morrer? Geralmente os caixões têm 6 alças, 3 de cada lado. E a única forma de você garantir que você tenha 6 pessoas para isso é você se dedicar Uhum, aos outros também. claro. Lógico, sem perder o foco em você mesmo. Senão dá Sim. burnout,
senão dá um monte de problema, o teu corpo sente, a tua psique sente, mas para pra pensar. Quem que vai segurar a alça do teu caixão quando você se for? Você tem 6 pessoas? Vão ser seus filhos? Né? Para quem tem filhos, vão ser seus amigos? Para para quem você dedica o melhor de você, Uhum, total. né? Sim. E isso também é muito importante dentro do empreendedorismo, né? Porque, como a gente estava comentando, o empreendedorismo tem vários desafios. Tem. E em alguns momentos é muito difícil. Então, por exemplo, se você trabalha só por você ou pelo dinheiro e você não pensa, por exemplo, em melhorar ali a vida de quem trabalha com você ou de dar uma velhice mais tranquila para os seus pais, no meu caso, para minha mãe, você não tem senso de propósito. E aí sim que você se perde, que você desanima. E essa questão de, por exemplo, a gente reclamar, né, de ter um trabalho ou da rotina, das coisas do dia a dia, é muito real. E é isso, Uhum. a gente já vive a realidade que alguém sonha. E basta a gente voltar os olhares para isso, sabe? De conseguir realmente ser grato e perceber que hoje muita coisa que a gente vive já foi um sonho, que na rotina se torna um fardo, mas a gente não pode olhar só dessa forma. E também trazer ali para o propósito, né? Que tudo tem um porquê, precisa ter um porquê maior para você conseguir é, continuar seguindo e continuar firme mesmo na jornada. É o que importa, né? Sim. Lu, quero te agradecer muito pela sua presença e antes da gente encerrar, eu gostaria muito que você trouxesse alguns exemplos, né? A gente tem uns 5 minutos ainda, Uhum. alguns exemplos reais de como aprender transforma. E sei que você lê muito, que você estuda muito, se quiser compartilhar também o que você está estudando no momento ou o que foi muito importante na sua trajetória, para que o pessoal também possa se inspirar na sua história e em você e trazer toda essa força de vontade para tua vida. Sim, com certeza, Dai. Então, sobre a questão de aprender transforma, pode parecer um pouco clichê, mas eu sou a prova viva disso, então eu já consegui mudar muitas vezes a minha realidade das pessoas que estão ao meu redor pelo conhecimento que eu adquiri, que eu fui atrás. Também tem a questão dos meus alunos, né? Que a gente percebe como é importante eles estarem inseridos no mercado de trabalho, e muito disso tem a ver com o que a Gerar faz, com o que a lei da aprendizagem faz. E sobre o que eu poderia deixar como recomendação, tem 2 livros que eu acredito que estão bem dentro do que a gente conversou. O primeiro é um livro de bolso, bem pequenininho, maravilhoso. Eu li uma vez, foi transformador e eu já li outras vezes e toda vez é transformador também. Que é uma leitura bem fácil, então quem não tem o hábito da leitura pode ler esse livro, que vai ser maravilhoso. É O Poder da Autorresponsabilidade. Maravilhoso. Livro de bolso, Sim, curtinho, rápido de ler. é muito bom. Uhum. E aí, vindo pra questão dessa questão da produtividade tóxica e de como nós mulheres temos que lidar com várias coisas no dia a dia, e da sociedade e dessa questão de terapia, um livro muito legal que eu recomendo para mulheres, nesse caso, é Aurora, O Despertar da Mulher Moderna, que traz vários temas muito Não, relevantes. esse daí eu ainda não conheço. Recomendo, daí você vai amar. Ah, com Posso te certeza. emprestar. Ótimo, Uhum, me ótimo. lembra. Pode deixar, eu lembro sim. E, Lu, uma mensagem final, assim, o que que você gostaria que as pessoas lembrassem desse nosso papo aqui hoje? O que que foi importante pra você? Uhum. Eu acredito que as pessoas não. é, que as pessoas não subjuguem ou que as pessoas não achem que conhecimento ou que estudo não é importante. E Uhum. também que você consegue alcançar o que você deseja se você tiver calma, se você ir se aprimorando e que você não tenha pressa de chegar, mas que você saiba onde você quer chegar, e que você aproveite a jornada, né? Faça terapia, muito importante. É importante não deixar de aproveitar a jornada, né, Lu? Com Porque certeza. se a gente foca só lá no caminho, no ponto de chegada, música do Raul Seixas. Eu cheguei até aqui e agora eu me pergunto, e daí? O que que eu vou Uhum. fazer? É muito isso. Né? Porque Muito às vezes isso. a gente cria uma ilusão também, uma expectativa a respeito daquele negócio, chega lá, não é nada disso. Uhum. E E se daí? você não aproveitou a jornada, não fez sentido, né? Isso aí.
Lu, muito, muito, muito obrigada Eu que pela agradeço, sua Dai. presença. Eu que agradeço. A Muito gente sucesso nesse podcast. amém para Isso é nós, incrível. sucesso para Bridge também. Amém. E vamos seguindo. Vamos sim. Pessoal, agradeço pela sua audiência. Por favor, se inscrevam, deixa o like, faz um comentário, compartilha com todo mundo. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Até mais!